Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouco mais da Palavra de Deus e da esperança que tem todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador e já usufrui da certeza da vida eterna. Mas é claro que é difícil falar de assuntos num mundo assim, tão conturbado como esse que nós vivemos. Hoje mesmo recebi a notícia da morte de um amigo dos tempos de adolescência, exatamente a mesma idade que eu. Ele era alguns meses mais novo apenas, mas ambos com 66 anos. E éramos amigos das festinhas de jovens, aquela coisa toda, da sessão da tarde, de cinema. Então, isso choca bastante a gente, né? Nós ficamos muito tristes quando perdemos uma pessoa conhecida, uma pessoa querida. E todos nós perdemos alguém querido nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Isso tem sido uma constante nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Então eu queria falar um pouco sobre este assunto, não de pandemia, mas nem de morte no sentido de tirar o ânimo de todos, mas deixar muito claro que nós temos, aqueles que creem em Jesus, têm uma esperança de vida eterna. Esse é um ponto importante. Temos esperança de vida eterna. Temos um lugar reservado para nós no céu. Isso eu estou falando agora para aqueles que um dia depositaram a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Mas eu estava pensando hoje numa situação, num assunto, né? Além do falecimento desse amigo, que era um industrial aqui de Limeira. Eu estava pensando como a morte nos cerca. Não é? Teve esse caso dele, ontem teve um outro caso muito triste, lá no Texas, quando um show de um rapper, Travis Scott, 8 jovens morreram pisoteados. Porque, pelo que a notícia diz, alguém estava andando no meio dos jovens, aquelas multidões compactadas de shows, tinha 50 mil pessoas, você pode imaginar? 50 mil pessoas, antes que alguém pergunte, sem máscara, 50 mil pessoas compactadas no show. E então, eu já aviso você, se um dia você falar que me viu num show desses, pode esquecer, não sou eu não, pode ser alguém parecido comigo, o George Clooney, o Brad Pitt, qualquer pessoa, porque eu não ponho o pé num lugar desse que tem a multidão, eu tenho horror a multidões. Meu pai sempre contava de cinemas, né, na época antiga, na época dele, em que morriam muitas pessoas porque alguém no meio do filme gritava fogo! Aí todo mundo saía desesperado do cinema e não tinha fogo nenhum, era só o susto, mas as pessoas se matavam, se pisoteavam. Então quando eu penso nisso, eu penso que a gente está muito preocupado com o vírus, com coronavírus, com epidemia, com pandemia, mas o pior vírus que já habitou esse planeta é o ser humano. Você está vendo um aqui, ó. Eu. Esse é o pior vírus. Esse é o vírus mais maligno que já veio habitar nesse planeta. Porque ele é um vírus que foi modificado. Existem muitas teorias agora sobre se o corona foi modificado ou não foi modificado, mas nós fomos modificados. Nós não somos aquele ser humano que Deus criou lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Não somos mais aqueles. Perdemos, o nosso DNA foi corrompido pelo pecado. Por isso que todos nós nascemos já pecadores, nascemos maus por natureza. O Senhor Jesus falou que do coração do homem saem os adultérios, os crimes, os assassinatos, todas as coisas ruins saem do coração do homem. Não é que vem de fora e afeta. Saem do coração do homem. Nós somos uma usina de produção de maldade. Isso é o ser humano. E quando a gente vê nesse show aí, tinha até uma cena
bem dramática que filmaram com celular, de uma menina, uma garota, ela sobe naquela torre, onde ficam os cinegrafistas, né, os cameramen, e começa a gritar desesperada para o câmera que tem que parar o show. Mas o câmera não faz nada, porque ele não tem autoridade para parar o show. Mas no fim o próprio cantor encerrou o show, e aí entrou a ambulância no meio da multidão, aí o pessoal tudo fazendo manobra para tentar ressuscitar aqueles que estavam caídos no chão. Muitos conseguiram, né, porque a pessoa é prensada, ela perde a capacidade de respirar, e alguns morrem, outros ainda depois você consegue trazer de volta à vida. Mas isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Então, essas coisas todas ruins que acontecem no mundo, acontecem porque tem esse bichinho terrível chamado ser humano. E ele é tão mau, ele é tão perverso, ele é tão nefasto, que quando o Filho de Deus veio ao mundo, e veio e falou assim, eu posso reinar sobre vocês. Não queremos que esse reine sobre nós, o povo respondeu. E não só isso, pegaram ele e pregaram numa cruz. E aí, quando vem alguém e fala assim, não, o mundo vai melhorar, nós estamos entrando numa... O que é agora? Terceiro milênio? Nem lembro mais. Eu era muito ligado nessas bobagens esotéricas antes de me converter, né? Mas desde lá, meu filho, o mundo não mudou coisa nenhuma. Piorou só. Só piora. Todo tempo piora. É terrível o que nós vemos o tempo todo. Ler jornal, então, nem dá mais para ler jornal. É só maldade, só coisa ruim que acontece. Então, esse ser humano, não era esse o projeto original de Deus. Não era. Isso que nós somos, não era. Mas, ainda assim, Deus fez uma intervenção quando Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Muita gente pensa que nós temos que melhorar o mundo. Tem cristãos que ficam desesperados, fazem campanhas contra, sei lá, os gays, ou contra a bebida, ou contra isso, ou contra a droga. Cara, não adianta fazer essas campanhas. Porque o papel do cristão não é melhorar o mundo. Não é reformar o mundo. Não é. Veja, o Senhor Jesus entrou nesse mundo do jeito que o mundo estava, ele saiu e deixou igual. Porque ele veio aqui agora, ele veio naquela época, ele veio, né, e está ainda fazendo essa missão, veio numa missão de resgate. De resgate. Porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo, que eu digo, o composto da humanidade, com todas as coisas que a humanidade produz e faz, é de inimizade contra Deus. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele veio salvar pecadores. Ele morreu na cruz, ele colocou o seu pescoço na corda, por causa de cada pecador, inclusive eu, inclusive você. E ele quer, dessas pessoas, ele quer tirar essas pessoas do mundo. Não quer melhorar o mundo para elas. Não. Não. Ele quer tirar as pessoas do mundo. É uma missão de resgate. É uma missão de resgate. Então, quando a gente vê todas essas tristezas, então essa que aconteceu no Texas, lá no show daquele cantor, e ainda mais essa semana também, uma fatalidade aí que nos deixou muito tristes também, a morte de uma cantora brasileira, uma cantora sertaneja, com uma voz bem potente, né? Uma voz bem com alcance fantástico de voz, um timbre de voz fantástico, e faleceu no acidente de avião, e algumas coisas também impactaram, né? Porque eu vivo nas redes sociais para evangelizar nas redes sociais, e eu vejo muita coisa que acontece pelas redes sociais. E eu soube que ela tinha publicado já sua agenda de shows. Ela já tinha uma agenda de shows para o mês de novembro inteirinho. Ela ia fazer aquele show lá em Minas, depois ia para outra cidade, depois para outra cidade, depois ia fazer um show num cruzeiro marítimo, depois ia fazer um show na Europa, depois alguns países da Europa, ela iria fazer uma turnê pela Europa, e ela estava com a agenda cheia até o final do mês. Então imagina quantos planos passavam-se na cabeça dessa moça, quantos desejos, quantas esperanças e tudo mais, e tudo é encerrado numa morte besta, né? Porque é um avião que bate num fio. Um avião que bate num cabo, num fio elétrico de uma torre de eletricidade, voando
muito baixo num lugar que ele deveria estar um pouco mais alto, justamente para evitar esses obstáculos. Mas Deus sabe, né? Ele sabe o que acontece, por que acontece, nós não sabemos. Agora, o que ela fazia de planos, eu não conhecia a cantora, a não ser por alguma música ou uma outra, mas não conhecia a biografia dela, nunca vi entrevistas dela, então não sei o que ela pensava. Eu nem mesmo sei se ela era uma pessoa convertida a Cristo. Pelo menos até a hora do acidente, porque muita gente que não é convertida a Cristo, na hora de um acidente desse, acaba se convertendo. Tem aquela frase famosa, né, que as últimas palavras encontradas na caixa preta do avião do piloto ateu foram: meu Deus, meu Deus. Então todo mundo é ateu até a água bater no queixo. Eu não sei, ninguém sabe, porque eu nunca conversei com ela, nunca ouvi ela confessar da sua boca, né, que cria no Senhor Jesus Cristo. Mas o que muitas vezes a gente esquece, fazemos a nossa agenda, temos que fazer a nossa agenda, temos que trabalhar, temos que prever as coisas, tudo, mas Tiago 4, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Percebe a diferença de você planejar as coisas segundo a sua própria cabeça, segundo os seus próprios desejos, e planejar as coisas, porque não é errado planejar as coisas, mas incluindo Deus. Se o Senhor quiser, incluindo o Senhor, se vivermos, aí faremos isso e faremos aquilo. Então, a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela vai sempre incluir o Senhor nos seus planos. Não que ela vai deixar de fazer planos, ela vai incluir o Senhor nos seus planos. Porque essa é a maneira correta de se agir. Mas o que mais me entristeceu foi que alguém me comunicou também que estava acompanhando alguns debates nas redes sociais, e havia debates lá em que os evangélicos, toda hora a gente escuta esse termo agora, evangélico, olha, eu vou falar uma coisa para você. Não acredite em rótulos. Se o cara fala assim, eu sou católico, então tá perdido, vai para o inferno. Eu fui católico 1 ano, salvo por Cristo, porque eu criei em Jesus como meu Salvador. E voltei às missas, a ajudar o padre e tudo mais. Era católico, estudando a doutrina católica. Comprei um catecismo dessa grossura assim. Então não vá pelo rótulo. Eu sou evangélico. Então você está salvo. Quem falou que ser evangélico salva alguém? Você ouviu em alguma passagem na Bíblia dizendo assim: sede evangélicos e sereis salvos? Ou sede protestantes e sereis salvos? Não! Nada disso. Não tem, isso aí não existe. Isso é coisa de homem, cabeça de homem que inventou essas coisas. Nós somos salvos quando cremos em Jesus Cristo como Salvador. Às vezes eu escrevo, essa semana acho que alguém viu um vídeo meu que eu falava sobre evangelizar católicos. Uma pessoa perguntou, uma pessoa que tem católico na família, ela falou: como que eu posso evangelizar alguém da minha família que é católico? Eu falei assim: olha, a pior estratégia, se você encontra um cachorro roendo um osso, a pior estratégia é você tentar tirar o osso do cachorro, o osso seco do cachorro. A melhor é você apresentar um filé bem suculento, ele vai largar o osso por si só. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: você não vai brigar contra aquela pessoa porque ela é da religião A ou religião B. Apresenta Cristo para ela. Ele é o filé suculento, né? Ele é o verdadeiro alimento, ele é o pão da vida. Apresenta Cristo para essa pessoa, para que ela então largue o seu osso seco e corra então para algo muito melhor. Algo que satisfaz realmente. Cristo Jesus, Senhor nosso, aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar.
É essa a maneira. Mas aí o cara não gostou, ele era católico, né? Não gostou assim. Como é que você compara a Igreja Católica? É um osso seco. Quase que eu falei, não respondi, mas quase que eu falei, eu queria responder assim, amigo, se você está agarrado a esse sistema, ou seja, católico ou evangélico, porque esta frase serve para qualquer religião, não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa ser protestante, não precisa ser qualquer coisa. Se você está ocupado em defender um sistema, você não está ocupado em defender Cristo. Você não está ocupado em defender a verdadeira salvação, em quem ela está, que é em Jesus. Percebe o erro? É aí que está o erro. As pessoas se agarram à religião e querem defender a sua religião. Meu, você está defendendo uma coisa que Deus não criou. Ele não criou religião nenhuma. O Senhor Jesus não falou assim, vá à religião tal, vá à igreja tal. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala assim, os nossos dogmas vos aliviarão. Nada disso. Então, quando nós vemos essa confusão, as pessoas pensando que a salvação está numa religião, a salvação está em alguma maneira de se vestir, de comer, de guardar dias, nada disso. Nada disso. Esse debate do qual me informaram, que estava rolando aí nas redes sociais, era dizendo que a tal cantora, Marília Mendonça, se declarava evangélica, não sei, eu não me pergunto, eu falei, eu não conheço nada da vida dela, mas que ela se declarava evangélica, mas tinha ido para o inferno porque cantava músicas românticas, músicas que não eram evangélicas, eram músicas românticas. Para quem tem a cabecinha desse tamanho, eu pergunto o seguinte, você já leu o livro de Cantares? O que é o livro de Cantares? É uma música romântica. Ou você nunca percebeu isso? E não só romântica, mas cheia de sensualidade. Porque os judeus, inclusive, antigamente, não deixavam ler cantares, a menos que você fosse maior de 40. Você tinha que ter 40 anos para ler publicamente o livro de Cantares. Porque achavam que era muito pesado, que era muita intimidade. Ali fala de um homem, de uma mulher nas suas intimidades. O homem ali é Jeová, né, representa Jeová, a mulher ali representa Israel, a esposa de Jeová, né? Você pode depois até aplicar em figura Cristo e a igreja, mas basicamente na sua origem o livro quer dizer isso. Então como que você vai ler então esse livro de Cantares, que é uma música romântica? É uma música romântica, não tem nada de errado cantar músicas românticas ou ouvir músicas românticas, percebe? Quem colocou o amor no coração do homem foi Deus. Foi Deus quem colocou o amor no coração do homem. E aí uma música romântica, eu até gosto de ouvir música romântica, às vezes eu escuto uma música, uma bossa nova, essa do meu tempo, velho, né? Mas eu gosto, porque fala de amor. Eu vou abrir um parêntese aqui para você perceber como é lindo esse poema de amor, a letra desse cântico do livro de Cantares, que ele fala da relação entre o Senhor e Israel, a sua esposa. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Aqui vão alternando no diálogo coisas que a noiva ou a esposa fala e as coisas que o noivo ou o esposo fala. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Ela está falando para ele. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra, posto entre os meus seios. Como és belo, ó meu querido, como és amável, como és encantador. A relva verde será o nosso leito de amor. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Agora é a vez do noivo falar do seu amor por sua noiva.
Os teus lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é agradável, a tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis e poderosos. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Aí é ela que agora fala. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, diz a noiva aqui agora. Como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou, e busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Agora é a vez do amado, dizer a ela. Os contornos de tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artistas. O teu umbigo, como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre, como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios, como 2 filhos gêmeos da gazela. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor, em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus seios serão como cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como das maçãs. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. As suas brasas são brasas de fogo, como veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Isso aqui é um poema de amor, a letra de uma canção que você encontra na Bíblia. Uma parte da Bíblia extremamente romântica. Fala de amor, fala de coisas bonitas. É muito melhor do que escutar o lixo gospel que está por aí, do tipo, eu posso, eu aconteço, 10 mil vão cair à minha direita, 30 mil, 100 mil à minha esquerda, eu vencerei, eu conseguirei, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me dar a vitória. Gente, isso é coisa de louco. Gente, isso aí não é cristianismo. Não temos vitória nenhuma nesse mundo. Nesse mundo nós somos derrotados. Veja a história dos apóstolos. Como é que viviam os apóstolos? Apanhando, naufragando, sendo presos, né? E decapitados no final. E você vai falar assim, eu sou vencedor. Vencedor o quê, cara? Nós somos vencedores em Cristo. Ele venceu a morte. Aí sim, aí é outra história. É outro departamento agora. Percebe? Então, quando alguém julga a pessoa pela maneira de vida dela e coloca a sentença, né? Ela foi para o inferno porque ela usou calça comprida, ou porque ela cantou música romântica, ou o que mais? Ou porque ela cortou cabelo, ela não foi batizada lá na congregação, ela isso, ela aquilo. Isso não é cristianismo. Isso é ignorância religiosa, para falar no mínimo. Porque, no máximo,
Isso é autocondenação. Porque quando você condena uma pessoa ao inferno porque ela praticou uma coisa que você não pratica, eu pergunto, e as coisas que você pratica em oculto, que são pecados, te condenam a quê? Te levam aonde? Ah, não, mas daí eu me arrependo, eu confesso e me arrependo, eu dou dízimo maior para recompor. Filho, pensa que Deus é bobo? De jeito nenhum. Então essa salvação que as pessoas dizem ter, dizem conhecer, não é da Bíblia. Porque na Bíblia, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo ainda acrescenta, dos quais eu sou o principal. Por quê? Porque ele mandava para a morte os cristãos. Você é pior do que Paulo? Dificilmente. Quantos cristãos você já mandou para a morte? Percebe qual é o verdadeiro evangelho? Que salva pecadores. Pecadores que creem em Jesus. Não pecadores, claro, que falam assim, então eu sou pecador, vou continuar pecando. Não, de jeito nenhum. Tem até uma esposa que escreveu para mim muito irada. Meu marido era crente, fervoroso, não faltava dos cultos, estava sempre na igreja com a Bíblia na mão e tal. Depois que ele começou a ouvir o Senhor, ele não vai mais na igreja, e ele vai com os amigos beber e tomar droga. E quando eu reclamo, ele fala assim, não, mas o Mário falou que a gente não perde a salvação. Eu disse, minha filha, ele não entendeu nada. Eu disse que não perde a salvação, porque a Bíblia diz isso, de quem é salvo. Mas essa pessoa nunca foi salva. Ele estava na igreja, ele estava de terno e gravata, ele estava de Bíblia debaixo do braço, cheirando o sovaco, mas ele nunca creu em Cristo pelo jeito, porque se ele fez isso, o que é isso? É a porca lavada que volta ao lamaçal. É a apostasia, a pessoa que abandona, ela recebe a verdade só aqui, e nem é verdade, recebeu a religião só. E depois abandona, é a porca que lavada voltou a se revolver na lama, no lamaçal. Hoje também um outro irmão reclamou, uma mãe ligou para mim reclamando que o filho dela de 15 anos, eu estou virando a cabeça dele, desviando ele, não sei o quê. Eu falei, isso aí eu já recebi vários telefonemas de mães assim, de pais assim, preocupadíssimos. E a primeira coisa que eu faço é agradecer por saber que existem pais assim preocupados em saber o que os seus filhos estão escutando na internet. Porque para um pai, para uma mãe, eu sou apenas mais um lobo aí, querendo aliciar os jovens, né? Desviar os jovens ou coisa assim, tirar jovens da igreja e tal. Eu sempre deixo claro uma coisa. Quando é o jovem que me escreve e fala assim, Mário, meus pais não querem mais que eu escute você. Eu respondo, então não escute. Obedeça a seus pais, porque você é menor, você está debaixo da autoridade dos seus pais, é a eles que você tem que ouvir. Não, mas e daí eu não vou mais escutar o evangelho? Coloque isso na conta deles. Se tiver algum dano relacionado a isso, ponha na conta deles, porque eles são os responsáveis. Eles terão que responder por isso. E aos pais, eu dou os parabéns, mesmo que eles não concordem comigo, eu dou os parabéns por zelarem pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Dentro, claro, daquilo que eles acham que é o que é verdade, ir na igreja, dar dinheiro para o pastor, aquela coisa toda. Mas tudo bem, pelo menos eles estão preocupados com os seus filhos. E eu sei que o Senhor uma hora vai acabar dirigindo os filhos também e os pais, para que conheçam realmente a verdade sem os penduricalhos da religião, não é? Sem os penduricalhos da religião. Então, esse ponto que eu queria deixar gravado, essas pessoas que estão acusando, dizendo que não foi salva porque não fez isso, não fez aquilo, na realidade estão apontando o dedo para o próprio peito. Porque a salvação não é por fazer alguma coisa, porque se fosse, estaríamos todos perdidos. A lei foi dada não para salvar, a lei foi dada para condenar. Para deixar muito claro que nós somos incapazes de seguir qualquer tipo de lei. Então, se a salvação fosse por lei, estaríamos todos perdidos. Mas a salvação é por graça. O perdão imerecido daquele que vai a Jesus contrito, arrependido no seu coração
e quer ser salvo, e busca a salvação em Cristo, sabendo que na cruz ele morreu não para dar um exemplo de abnegação, para sermos heróis como ele, ou coisa assim, não. Ele morreu para levar o juízo que iria cair sobre nós, o juízo do pecado. Quando você está no meio do canavial, aqui nessa região, tinha muito disso, né? A pessoa perdida andando no meio do canavial, e vinha uma queimada, um incêndio grande, o vento trazendo. Como alguns conseguiam, alguns morriam. De vez em quando encontravam no esqueleto, acharam o cara queimado no meio do canavial, porque o vento veio mais rápido do que ele conseguia fugir do fogo. Mas alguns conseguiam. Como que eles conseguiam escapar do fogo? Eles tinham uma caixa de fósforo e eles punham fogo no lugar em que estavam. Mas aí ele piorou? Não, não. O fogo vem vindo de lá. Você põe fogo aqui. Espera o vento levar mais para frente esse fogo. Aí o que você faz? Pula no lugar onde o fogo já queimou. Quando aquele fogo chegar, ele vai dar a volta na clareira de fogo que você criou. Porque o fogo não vai cair, não vai queimar onde ele já foi queimado. Isso Cristo fez na cruz. Ele morreu, recebeu o fogo do juízo de Deus sobre si. Ali caiu o fogo. Então hoje, qual é o lugar mais seguro para você se esconder do juízo de Deus? Para você se proteger do juízo de Deus? Estando em Cristo. Crendo nele como seu Salvador. Quando você crê nele, você passa a estar nele. E aí o fogo do juízo de Deus não vai te pegar mais. Você está isento agora do juízo de Deus. Percebeu como é a obra de Cristo? Para que ela serviu? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.